Bem forte para Ele, com alegria. Amém. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. E na incumbência, a responsabilidade de ministrar a palavra. E ainda mais saber que, por causa, da ausência de pastora Rita Lopes, não poderia, irmãos, ter um privilégio e uma responsabilidade tão grande como essa. Louvo a Deus por vocês terem emprestado quinta-feira, pastor? Quinta-feira passada, a vossa pastora, vosso pastor, a estar ministrando nossa igreja. Foi uma bênção, todos que puderam estar na congregação. Foi lindo trabalhar de Deus, o agir de Deus. Quero agradecer, viu, pastor? Foi muito bom. Agradeço por essa amizade que possa perpetuar por muitos anos em nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, um privilégio e também uma responsabilidade muito grande daquilo que eu vou ministrar aqui nessa noite, porque é a palavra do Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu na madrugada passada acerca dessa palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos. Alguém ainda acredita na palavra de Deus? Você acredita nos profetas ainda, irmãos? Glória a Deus. Ainda que a Bíblia, em Hebreus capítulo 1, quando o escritor de Hebreus vai dizer: tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, hoje ele fala acerca de Jesus Cristo, o teu Filho. E como Jesus fala hoje, irmãos? Através de quê? Da tua palavra, porque ele é a própria palavra. Então a gente vai compartilhar a palavra do profeta e nós vamos aqui saborear aquilo que Deus tem para todos nós nessa noite. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, da palavra do Senhor. Está acompanhando a minha esposa, ali um casal amado, nosso irmão Ivanildo, tua esposa Priscila, que me presenteou também esse final de semana, pastor, me levando para a Água de Lindóia, ou Lindóia, pagaram um hotel fazenda lá, falaram: pastor, só tem que descansar um pouco. Me levaram, passei 3 dias maravilhosos com aquele casal. Isso, eu vou falar para eles, vim aqui congregar um mês, eles fazem essa ponte também, leva o senhor lá, tá bom? Não, mas aqui tem pessoas abençoadoras, Em nome do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia. Quantos acharam, confirmem com amém, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 15 ao versículo de número 19. Ele disse a Eliseu: toma um arco e umas flechas. E tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe a sua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela que dá para o oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra a Síria, porque ferirás os sírios em Afeque, até consumi-los. E ele voltou a lhe dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel os tinha tomado, disse-lhe: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus zangou-se com ele e disse: 5 ou 6 vezes feririas a Síria, até não ficar ninguém. Porém, agora 3 vezes somente ferirá a Síria. Amém, meus irmãos? O livro de Reis, irmãos, ele narra a história dos reis de Israel, de Judá, e todos os reis que passaram lá na época antiga. E essa história que nós estamos aqui lendo, a história que eu acabei de ministrar, fala já no final do ministério do profeta Eliseu. Quando Eliseu já está avançado na idade, alguns historiadores vai dizer que ele tinha por volta de 80 para 90 anos, pastor. E ele não estava muito bem, estava acamado, estava doente, quase morrendo. Mas uma coisa me chamou a atenção, que o profeta mesmo doente, que o profeta mesmo velho, ele continua sendo profeta de Deus. Aqui então entendo que quando esse rei, por nome de Jeoás,
Ele está sabendo que que o profeta está doente, que o profeta está acamado. Ele desce até a casa do profeta. E quando ele desce à casa do profeta, ele chora, ele lamenta, porque ele sabe que alguma esperança de Israel está cessando ali. Quem não conheceu as histórias, quem não conheceu o legado, louvado seja Deus, que Eliseu tinha deixado aos outros reis, ainda que eles não obedeciam muito os profetas, como Elias, Eliseu, mas eles sabiam que a boca de Deus falava através da vida desses homens. Agora Jeoás, tendo aqui, irmãos, uma genealogia, uma raiz, uma família de pais e avós totalmente maus aos olhos de Deus, mas ele sabia que a boca de Deus estava através da boca do profeta Eliseu. Então ele vai descer à casa do profeta e ele vai dizer com choro e com lágrima e tristeza em teu coração, assim como diz no capítulo de número 14: estava Eliseu doente naquela noite, daquela enfermidade. Então desceu, aleluia, Joás ao rei, disse, chorando diante, disse: meu pai, carro de Israel e carros e cavaleiros. Aquele homem estava lamentando, porque ele sabia que por diversas vezes, aleluia, através da boca de Eliseu, Deus tinha livrado Israel, Deus tinha livrado Judá de todos os seus inimigos. Só que agora, dizendo naquilo que nós podemos entender, aquele profeta de Deus está morrendo, aquele profeta de Deus está velho, e parece que aqui, pastor, não tem ninguém assim como foi a Eliseu na vida de Elias. Parece que não há um sucessor que a Bíblia descreve sendo depois de Eliseu. Então eu vejo o medo, o pavor da vida daquele rei, mas mesmo assim, louvado seja Deus, ainda velho Eliseu, ainda doente Eliseu, ainda assim ele continua sendo profeta na casa do Senhor. O que eu quero dizer em poucas palavras nessa introdução, que ainda, louvado seja Deus, que você pode ser aparente jovem, que você pode ser ainda, aleluia, menino na fé, ainda tem profeta de Deus, ainda tem a boca de Deus através da tua palavra que sai aqui de cima. E quando a luz estiver acesa, enquanto ainda tiver homens de Deus e mulheres de Deus pregando nesse altar, Israel, ou seja, a selfie terá vitória, essa igreja terá vitória, as famílias dessa igreja terá vitória. A luz não se apagou, ainda que o profeta esteja velho, a luz ainda continua acesa e milagres ainda vai acontecer em nome de Jesus. E ele está doente. Então a primeira coisa que eu vejo, que Jeoás, assim como nós, dependia, aleluia, havia uma dependência, uma confiança no profeta Eliseu. A primeira coisa que eu vou entender, que quando o profeta, ele olha aquele homem, esperando receber alguma coisa da parte daquele homem, então ele diz, no versículo de número 15 e 16: toma um arco e toma as suas flechas. Eu vou entender uma coisa aqui, querido, nós vamos entender o que Deus está querendo dizer para a gente. Aquele homem era um rei, guerreiro, sim ou não? Sim. Qual que era a arma que aquele homem tinha na mão? Arco e? Porque era a arma dele de batalha. Deus está dizendo que todos nós temos também uma arma. Quais as armas que Deus te deu? Quais são as armas que Deus colocou nas tuas mãos? Quais são as armas que Deus colocou, aleluia, sobre a igreja Selfie, sobre os membros da igreja Selfie? Alguns aqui sabem cantar, amém, outros não sabem, mas tem alguns aqui que sabem orar e outros também não sabem. Há uns que sabem pregar, outros não sabem, mas tem os intercessores da igreja. Então Deus está dizendo: prega agora o teu arco, prega a tua flecha, ou seja, pega a arma que Deus entregou na tua mão, a arma da oração, a arma do louvor, louvado seja Deus, e coloque as tuas mãos naquilo que Deus está mandando você colocar as tuas mãos, porque você parou de adorar, essa é a tua arma. Porque você parou de orar, essa é a tua arma. Porque você parou de glorificar, essa é a tua arma. Porque você parou de evangelizar, essa é a tua arma. Ele disse: pega agora na tua mão, não abra mão daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Era aquilo que Deus estava dizendo, aleluia, através de Eliseu para Jeoás: pega o teu arco, pega a tua lança, pega a tua flecha nas tuas mãos, porque esta é as suas armas. Qual é a tua arma, irmão? É louvar
então louve, então adore, é orar, então ore pela tua igreja, ore pelo teu pastor, é visitar os enfermos, então faça isso. Essas são as armas que Deus colocou nas tuas mãos. Diga para o teu irmão, não está na hora. Diga para ele, está na hora. Está na hora de você usar as suas armas. A sua habilidade não é a minha habilidade. Eu vi o irmão adorando, e como eu queria adorar como esse irmão adora. Mas não é a minha arma, pastor. Queria pregar igual Marcelo, mas não é a minha arma. Mas você tem alguma habilidade. Você tem uma ferramenta que Deus colocou na tua mão, que Ele não vai colocar na mão é tua. É para você usar, e ninguém vai usar no teu lugar. Qual que é as armas que Deus colocou? Tem pessoas que têm o dom de orar, que a oração da pessoa você tem que parar para ouvir a oração. Que é mais bela a oração do que muitas vezes um louvor, né, pastor? Uma vez nós estávamos no monte orando, fazendo uma manhãzinha, e fomos orar. Queríamos orar, acordamos domingo de manhã, quando não tem ninguém no monte, não sei, aquele sapateado todo. E a gente pegou alguns irmãos, vamos orar, vamos. E quando eu o joelho, eu comecei a ouvir alguém que estava orando. Eu parei de orar para ouvir essa pessoa orar. Porque a arma, o arco e flecha dessa irmã, não era o cantar, mas era o orar. Qual que é o teu arco e qual que é a tua flecha? Quais são as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos? Quais são as armas que Deus colocou para combater contra a depressão que tem atuado hoje no nosso meio? Contra a tristeza que tem assolado, contra os levantes. Qual arma que Deus tem te colocado nas tuas mãos? Pastor, eu não tenho nada, ninguém não tem nada. Jesus apresenta diante de uma multidão e pergunta a alguém aqui, tem alguma coisa para comer? Todo mundo diz, não tenho nada. Você acha que ninguém tinha nada? Tinha. Mas muitas vezes nós estamos tirando as mãos das nossas armas. Eu tenho, Senhor, ainda que é pouquinho, mas eu tenho. E aquilo que eu tenho, eu apresentarei diante de Deus, e Deus me fará habilitável, né? Para essa função, para essa ferramenta. Irmão, tem pessoas que louvam que você tem que parar e ficar ouvindo a pessoa, não é assim? Mas você viu essa pessoa pregando? Tem pessoas que para ensinar a escola bíblica é uma maravilha. Eu tinha um pastor, irmãos, que ele ensina na escola bíblica, pastor. Eu já falei a semana passada que nós estávamos jantando junto. Quando ele falava escola bíblica, irmão, todo mundo ficava de boca aberta ouvindo aquele homem ministrar a escola bíblica. Eu nunca vi ninguém tão inteligente como aquele homem pregando na escola bíblica. Só que quando chegava a noite no culto, se ele fosse pregar, todo mundo dormia na igreja. Ninguém aguentava o sermão dele, a expositivo, a pregação dele, a igreja tão grande que ela não suportava. Mas a ferramenta dele era pegar as folhas da Bíblia e ensinar aqueles outros que seriam amanhã os futuros pastores. Então a primeira coisa que Deus, aleluia, vai dizer através de Eliseu é: toma o teu arco. Quais são as armas que Deus tem colocado nas tuas mãos? Aleluia, era o que ele tinha, irmão. A oração, o louvor, a palavra, a intercessão, ela faz parte, aleluia, dessas armas que Deus hoje tem colocado no meio da igreja. Olha o que ele vai dizer em Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são, aleluia, irmãos, poderosas em Deus para combater contra as fortalezas do mal. Então nossa guerra não é essa arma que eu estou dizendo, não é essa arma de metal que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que muitas armas da igreja selfie é oração, é adoração, é intercessão, é o louvor, é a palavra de Deus. Então pegue essa ferramenta que Deus entregou e habilite-se ela para lutar contra as ciladas do teu aniversário, do teu inimigo. Aleluia. Essas armas nós precisamos usar. Quando Paulo olha um cidadão romano, um soldado romano, Paulo vai olhar a beleza dele, não.
Paulo vai olhar para as armaduras dele. Paulo vai olhar para as ferramentas que ele usa para a batalha. Vocês lembram disso? Efésios capítulo 6. Mas ele vai dizer, olha, nós somos diferentes. Quem é diferente? A igreja, levanta tua mão. Nós somos diferentes. Nós não lutamos com couraça, com nada disso. Com escudo, com espada de ferro, de aço, não. Ele diz assim, a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne nem sangue. A batalha da igreja é na oração, é no jejum, é na consagração, é na palavra, é no louvor, é na intercessão. Não solte a mão da tua espada. Toma o teu arco, é o que ele diz aqui no versículo 15, não é isso? E disse Eliseu, toma um arco e umas flechas. Coloca as tuas mãos. Não tire as tuas mãos daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não tire as tuas mãos daquilo que Deus confiou para que você faça. Porque aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. Vocês estão entendendo? A segunda coisa que eu aprendo, a segunda, coloque as suas mãos, ou seja, coloque em prática. Não é só colocar as mãos, pastor. Muitas vezes eu estou na igreja, mas eu só estou ali como a minha carteirinha de evangelista. Estou ali, irmão, como o intercessor, mas o Senhor está dizendo, pegue, aleluia, querido, essa ferramenta, pegue, louvado seja Deus, essa arma que Deus já confiou nas tuas mãos. Agora, louvado seja Deus, coloque ela, ou seja, põe ela em prática, as habilidades que Deus te confiou. Seja habilitável para esta obra, em nome de Jesus. Seja usado e ousado nas mãos do Senhor. Deus quer te usar de uma maneira que Ele não usou ninguém ainda na face da terra. Como pastor, Deus vai te habilitar, aleluia. Só você colocar essas tuas mãos e Deus te dará, aleluia, autoridade. Deus te dará o poder, Deus te dará unção, Deus te dará graça, Deus te dará renovo. Quando eu colocar as minhas mãos. Põe em prática, irmãos. Não deixe entrar anos e sair anos. Nós vamos lá, o ano que vem a gente começa, pastor. O ano que vem eu começo a dizimar. O ano que vem eu começo a evangelizar. O ano que vem eu entro na aula de canto. O ano que vem eu começo a estudar um violão para ajudar a igreja. A igreja precisa de você. A igreja precisa. E a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, que o profeta está indo, que o profeta está morrendo, que o profeta está velho, mas a palavra que sai da boca dele não volta para Deus vazia. Abre a janela. É a terceira coisa que Eliseu, ele vai dizer para aquele homem, no versículo de número 17. Ele disse, Eliseu, abre a janela que dá para o oriente. E quando ela abriu, qual que é o teu objetivo? Quais são os nossos alvos? Nós temos que ter propósito, irmãos. Eu não posso estar na igreja somente por estar. Eu preciso ter propósitos. Direcione teu alvo. Direcione tua oração. Direcione ao teu louvor. Até o louvor hoje nós temos que ter um direcionamento, um alvo, irmãos. Chegamos num tempo, pastor, que nós estamos cantando e louvando hinos horizontais. Que hinos são esses? Que massageia o homem.
Eu não vou citar hinos aqui para eu não ferir alguns que gostam aqui, mas são hinos, aleluia, que elogia homens, que diz, olha, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer aquilo outro. E esquecemos aquele hino onde diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, Ele é exaltado. Precisamos, aleluia, irmãos, adorar esse Deus. Precisamos, aleluia, direcionar os nossos louvores. Nós temos que ter propósito na nossa oração. Para quem nós estamos orando, o que é que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo, para que nós estamos pedindo. Eu peço a Deus, Deus me use no louvor, não é para pregar o microfone e as pessoas, aleluia, vê-me, aleluia, como um astro de Hollywood, não, mas eu pego o microfone para adorar a Deus, para que o meu culto seja um culto racional, que seja louvado seja Deus, adorado o nome do Senhor, adorado o nome do nosso Criador. A tua oração, ela tem direção, a tua oração. Na igreja nós costumamos dizer assim, tem pessoas que não sabem para que ora mais. E Jesus vai repreender nós. Ele vai repreender a igreja, vai dizer, olha, sabe por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos direcionar a nossa oração, pastor. Nós não recebemos porque nós pedimos mal. Jesus está dizendo isso, que nós não sabemos pedir. Então abra a janela, tenha um objetivo, tenha um alvo. Pastor, o meu propósito é aquilo, então seja aquilo, aleluia, no teu coração. Peça, mas peça com fé, não duvidando. Peça, mas peça crendo no nome do Senhor. E o Senhor vai dizer ainda mais, que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber no nome de Jesus. Então tenha direcionamento, a tua oração, a tua petição ao Senhor. Nós temos que saber o que vamos pedir. Foi o Chu dizia, né, pastor, em um dos seus livros, eu não sei se isso precisa, mas muitas vezes precisamos, que ele, na igreja da Coreia, ele fazia umas petições a Deus, e quando ele dobrava o joelho para orar, ele colocava os detalhes das coisas que ele queria para Deus. Que carro que eu quero? Ah, qualquer um, Deus, então receba qualquer um. Ah, Deus, eu quero qualquer marido, então qualquer marido. Então o Chu vai dizer assim, que as orações dele tinha que ter uma direção. As nossas orações, a nossa adoração, ela tem que ter alvo. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha casa, o que eu quero para o meu casamento, o que eu quero para o meu futuro, que faculdade que eu quero. A gente começa fazendo, irmão, agronomia, e vai parar, pastor, engenheiro civil. A gente começa a nossa carreira cristã e parece que nós estamos na faculdade, que ainda nós não resolvemos o que nós queremos ainda. E Deus está dizendo, através da minha boca aqui, seja objetivo naquilo que você quer, não duvide daquilo que você quer. Pastor, eu quero adorar, então adore, irmãos, aleluia, mas seja, aleluia, amado, direcione essa tua adoração, tenha propósito na tua adoração, seja objetivo, pois Ele te dará, como Ele fez aqui. Olhe para a janela, e aquele rei olhou para a janela, abre a janela, ele abriu, e ele disse, agora direciona para o lado da Síria, lá do Oriente. Tem que ter um alvo. Eu tenho que saber o que eu quero, o que eu peço. As minhas orações, pastor, mas eu tenho que pedir todo dia a mesma coisa? Não. O Senhor disse que não é de vãs repetições. Mas nós temos que pedir sabendo o que nós estamos pedindo. Tinha uma moça da nossa igreja que ela estava 10 anos desempregada. E ela foi para a nossa igreja, nossa irmã Benedita, Neném, que é conhecida. E ela disse, pastor, o sonho é voltar na empresa que eu trabalhei. E faz 10 anos que eu me afastei daquela empresa. Prima da minha esposa. E o meu desejo é voltar na mesma máquina, trabalhar na Novel Print, né? Aposentou agora, né? Deve ter aposentado. Está lá ainda? E eu queria voltar para aquela empresa, porque eu amava trabalhar naquele lugar.
E teve uma crise e eu fui mandado embora e nunca mais consegui voltar. Eu falei: qual o teu objetivo? Qual o teu alvo? Eu quero voltar ali. Eu quero trabalhar na mesma máquina. É isso que você quer? Então a gente vai orar. Tenha propósitos. Tem um alvo, irmão. Minha mãe dizia assim, minha mãe tem um ditado que ela diz: a gente diz que a gente não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Quer dizer, uma hora a gente está pedindo uma coisa, outra hora a gente está pedindo algo totalmente diferente daquilo que a gente está pedindo. Abre a janela do lado do Oriente. Atinja o alvo. E a flecha do livramento fará Deus te dar vitória naquilo que você tem pedido. Pastor, é ali que eu quero. Então vá, querido. Não tenha medo de enfrentar as pessoas que têm as melhores faculdades desse Brasil. Vá, mas tenha propósito. Pastor, eu vou fazer uma entrevista amanhã e eu não sei como vai ser. Vá, mas vai com um propósito, irmãos. Vai com um objetivo, vai com uma certeza, vai com fé, vai com confiança. Por quê? Porque quem garante a você não é o homem, mas a palavra do Senhor. Ele vai adiante, lança a tua flecha do livramento e Deus te dará livramento naquilo que você tem pedido. Creia, creia, e o mais Ele tudo fará. Creia, porque Deus, aleluia, vai dizer assim, irmão, que tudo é possível para aquele que crê. Abra, aleluia, a tua janela e diz: pastor, hoje eu vou sair, vou entregar o meu currículo. Eu tenho a certeza que hoje eu estou entregando e amanhã eu estarei empregado em nome do Senhor. Eu estou abrindo, aleluia, amado, negócio. Pastor, eu não sei como é que vai dar, mas eu já estou crendo, vai dar certo em nome do Senhor. Eu estou na minha empresa, ela está parada, os documentos estão tudo enrolado, mas amanhã eu estou acreditando, vou levar na mão do contador e as coisas vão desenrolar em nome do Senhor, e eu vou ter prosperidade naquilo que eu colocar as minhas mãos. E eu falei: você quer trabalhar lá? Quero. Então vamos morar nesse propósito. Na mesma máquina, 10 anos depois, ela já não era uma menina, ela já não era uma moça, a idade dela já não permitia ela voltar para aquela empresa. E ela aposentou lá agora. Ela voltou para a mesma empresa, na Velprint. Está trabalhando na mesma máquina. Aposentou e continua trabalhando na empresa. Que já tem uns 15 anos, né? Que voltou, né? Ou mais de 15 anos. Você tem direção naquilo que você pede? Você tem direcionamento naquilo que você tem falado para Deus? Então aqui, irmãos, Ele vai dizer: abre a janela. Direcione seus alvos. Diga comigo: direcione seus alvos. Diga: tenha propósitos. Seja objetivo. Diga: e Ele te dará livramento. Cumpra princípios, irmãos. Cumpra princípios. Quem está falando aqui não é Clarindo. Quem está falando é a palavra de Deus. Cumpra princípios e Deus cumprirá promessas na tua vida. Qual que é os princípios, pastor? Amanhã, em nome do Senhor, eu tenho um alvo, eu tenho um princípio. Qual que é? É aquela direção, é aquela empresa que eu vou, é esse negócio que eu vou entrar. Então, irmão, em nome de Jesus, faça sem duvidar, em nome de Jesus. Abre essa janela, direcione a tua flecha, o teu alvo, aleluia, e vá, em nome do Senhor, e Deus te dará livramento na tua vida. E o profeta então vai dizer: olha, então por causa disso, Deus, o Senhor Deus, Ele vai fazer você vencer a batalha contra os sírios. Aqui é lindo, não é? Você acha que o inimigo vai parar? Não. O inimigo vai insistir, irmãos, para você desanimar. Então o profeta, ele vai chamar, ele disse: olha, eu pedi para você pegar o arco. Não pedi para você pegar a flecha. Flechas. Uma você lançou. Agora eu quero que você pegue flechas na tua mão. Para quê? Pegue na tua mão. Fira a terra. Como assim? Fira a terra. Irmãos, aqui é coisas que, humanamente dizendo, nós vamos entender nunca. Timóteo vai dizer assim, que as coisas de Deus discernem
espiritualmente, nós vamos entender nunca as coisas de Deus, a palavra dele. E eu nunca vou entender porque só esse profeta fez que esse rei fizesse isso. Mas Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar. Então ele vai dizer assim: olha, pega as flechas nas tuas mãos, fira a terra. Então a palavra de Deus vai dizer que ele fere uma, ele fere duas e ele fere 3 vezes a terra. O profeta Eliseu, ele fica indignado por causa da pouca fé daquele homem. Eu creio que ele imaginou, o profeta deve estar brincando comigo. Eu creio que ele imaginou, o profeta está delirando, porque já está o princípio da morte, então ele deve estar delirando, pastor. Ele está velho, então acho que ele está confundindo algumas coisas aí. Porque eu creio, como eu disse, eu nunca vi em outra parte da Bíblia outro profeta fazendo isso, nem o profeta de fogo por nome de Elias fazendo isso. Mas ele faz esse homem ferir a terra e diz: faça isso. E ele vai por 3 vezes e fere a terra. O que dá para entender, irmãos, é que muitas vezes nós vamos crer no Senhor, nós vamos crer na palavra até a primeira parte, aleluia, na primeira página, mas chega na segunda página, na outra semana, nós precisamos ser alimentados pela palavra, porque a palavra de hoje já não serviu, aleluia. Mas eu quero dizer para você, assim como Eliseu, irmão, ele disse: fere a terra. O Senhor está dizendo para você: tenha ousadia diante do Senhor, tenha perseverança naquilo que Deus está mandando você fazer, sem timidez, não seja tímidos, não tenha, aleluia, louvado seja Deus, medo naquilo que Deus vai fazer. É por isso que ele diz para Timóteo: Timóteo, Deus nos deu o espírito de ousadia, Deus nos deu o espírito de ousadia. Então, em nome do Senhor, fira a terra, porque os seus inimigos serão aniquilados da face da terra. Tudo aquilo que tem impedido você de levantar, de caminhar, de ter saúde, de ter vida, de ter alegria, de ter uma felicidade, em nome de Jesus. Fira a terra, e ele feriu por 3 vezes. Então o que eu entendi é que aquele rei, ele só enfraqueceu o rei da Síria, mas ele não aniquilou o rei da Síria. E ele disse: por que você não feriu 5 ou 6 vezes? Estava na tua mão. Eu te dei liberdade para você pedir e fazer, e você foi tão tímido. Você desacreditou da palavra que saiu da boca do profeta. Você não confiou inteiramente de coração. Então o que ele estava nos dizendo aqui, irmão: não sejam tímidos. Jeoás, irmãos, enfraqueceu o inimigo, mas não matou o inimigo. Vocês lembram daquela batalha de Ecabote, alguma coisa assim? Foi-se a glória de Deus. O inimigo, ele volta muito mais fortalecido. A luta vem muitas vezes duplicada. O povo de Israel vence uma batalha no meio do vale, e os inimigos vão embora, mas eles não aniquilaram os inimigos. Os filisteus voltam para o arraial, se fortalece, e agora eles vão voltar para a batalha novamente. Só que agora a palavra deles é assim: o Deus da igreja Self é Deus que peleja somente no vale, mas não é Deus que peleja nos montes. Mas aí há um profeta no meio e diz: eles vão saber que o nosso Deus é Deus do vale, mas o nosso Deus também é Deus dos montes. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Persevere, aleluia, quantas vezes for necessário. Continue ferindo a terra, continue perseverando, continue com ousadia. Não deu certo hoje, amanhã vai dar em nome do Senhor. Não deu certo amanhã, depois de amanhã vai dar em nome do Senhor. Levou o currículo naquele lugar, não deu certo, não te chamaram hoje, amanhã vão te chamar em nome do Senhor. Não deu certo o mês que vem, uma hora vai dar em nome de Jesus. Eu vou dar aqui um exemplo de um primo meu que não é crente, nunca entrou na igreja, só recebeu oração,
E essa oração foi de mim que ele recebeu. Ele trabalhava de terceirizado na Bung, ali onde era a Sambra, a antiga Sambra. E esse meu primo, ele trabalhava de ajudante de caminhão. E ele ia entregar as coisas lá dessa terceirizada. E todas as vezes ele deixava um currículo para entregar para o chefe da Bung, porque ele queria trabalhar, não como terceirizado, mas ser efetivado pela própria Bung. Deixa eu dizer para você de alguém que não serve a Deus, diferente de você, diferente de mim. Sabe quantos anos, ou melhor, sabe quantos meses ele ficou levando o currículo todo dia? Indo entregar, entregava currículo. Entregava um pacote de papelão, pacotes, né, que ele entregava papelão, entregava um currículo. Ele ia fazer a entrega, entregava um currículo. Segunda a sexta, todos os dias ele entregava um currículo para entrar na Bung. Sabe quanto tempo ele ficou entregando currículo de segunda a sexta? Perseverança. Fere a terra. Quantas vezes for necessário. Um ano entregando currículo, de segunda a sexta, durante um ano entregando currículo. Depois de um ano, ele entrou na Bung. Em 2 anos ele se tornou chefe geral da parte da manutenção da Bung. E o crente está perseverando aonde? Eu estou dizendo de alguém, irmãos, que hoje é quinta-feira, quarta, né? Deve estar no bar agora bebendo tanta cachaça. Quando eu chegar lá, ele tem um olho meio torto assim, ele vai dizer: ô primão, mas eu aprendo com ímpio. E o Senhor vai dizer assim, que o filho das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque Deus está dizendo aqui, fere a terra, então nós temos que perseverar em nome do Senhor. Está dizendo não, mas uma hora essa porta vai abrir. Está dizendo não, mas o milagre vai chegar em nome do Senhor. Eu disse de alguém aqui que demorou um ano, mas todos os dias ele estava ali levando os seus papéis. Todos os dias eu creio que no coração dele, mesmo não sabendo do Deus que nós servimos, ele estava lá, querido. Então você tem algo muito maior. Você tem a fé, você tem perseverança, você tem a palavra de Deus, você tem intercessores, você tem um pastor, você tem pessoas que oram junto, você tem pessoas que pregam para você, tem pessoas que levanta a tua mão. Então eu quero dizer que você é muito mais forte do que esse meu primo. Eu quero dizer que em oração você pode ir muito mais e chegar muito mais além do que você imagina. Persevere, não seja tímido, não deixe o inimigo apenas enfraquecido. Destrua por completo esse adversário. Era por isso que Deus, quando Ele mandava Josué, Moisés, entrava na terra dos cananitas, dos cananeus, acaba com tudo, animal, tudo que tem lá. Porque o pequeno cresce, a criança vira homem. Estou dizendo mundo espiritual, pelo amor de Deus. Tem coisinhas que nós achamos que é insignificante, mas essas coisinhas pequenas, elas crescem. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Em Mateus 21, 22, eu quero terminar essa palavra. Em Mateus 21, 22. Você tem a palavra de Deus. O que está faltando hoje você alcançar aquilo que Deus tem te prometido? Está faltando princípios, então hoje à noite, de iniciar.
Hoje é noite de você começar a cumprir princípios. Porque se você cumprir princípios, Deus cumprirá todas as promessas na tua vida. E Ele vai dizer isso aqui para você. É tudo. Não é metade. Não é quase. Mas Ele está dizendo que é o quê? Tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. Eu sei que você não veio aqui apenas por vir. Veio com um propósito aqui hoje. Você veio para atingir um alvo aqui hoje. Você veio para que Deus fale contigo ao teu coração. E Deus já começou dizendo quais as ferramentas que você tem na mão. Quais são as armas que você tem na tua mão. Pegue ela hoje. Tome ela em tuas mãos. Trabalhe com ela agora. Abra a janela, direcione essa tua arma. Não duvide. O alvo vai ser atingido. O alvo vai ser atingido. Pode ser o que for lá do outro lado, querido. Eu não sei o que está fechado. Eu não sei quais têm sido as barreiras contra a tua vida. Eu não sei se é emocional, se é espiritual, se é familiar. Eu não sei qual que é, se é no casamento, se é sentimental. Eu não sei qual o alvo do outro lado, irmãos, que tem, aleluia, trazido tristeza para dentro de você. Mas eu quero dizer, irmãos, ao homem de Deus, a palavra do Senhor está dizendo, a palavra, aleluia, vai abrir a janela. Essa janela está aberta. Então pega agora essa flecha, atire agora em nome do Senhor, mas atire com fé, crendo que vai atingir o alvo. E aquilo, louvado seja Deus, que tem, aleluia, amado, sido obstáculo na tua vida, aquilo que tem sido problema na tua vida, o alvo vai ser atingido e Deus dará vitória à tua igreja, dará vitória a este povo, dará vitória à minha vida, dará vitória aos membros dessa igreja, dará vitória aos obreiros dessa igreja, dará vitória aos pastores dessa igreja. O alvo vai ser atingido. Quais são as suas ferramentas? Quais são as nossas ferramentas? Pegue ela nas tuas mãos. É orar, pastor, então você vai orar. É cantar, pastor, então vamos cantar. Mas cantar vence batalha, pastor? Vence. Louvar vence batalha? Vence. Eu não preciso de espada também, não. Eu preciso de lança? Não. Me prova, provo. Segundo Crônicas 20 diz que Josafá estava morrendo de medo por causa de adversários, de inimigo. Ele levantou espada? Não. Ele levantou lança e flecha? Não. O que ele levantou? Louvor. Era a arma que ele tinha, porque ele sabia que as armas carnais que ele tinha não conseguiria abater o seu exército inimigo, irmão, os exércitos que se levantavam contra ele. Então o Roquenol vai dizer no hino que ele dizia: abaixa a espada, levante o louvor, abaixa a espada, levante o clamor, aleluia. Aquele que tem jejum, faça jejum. Aquele que tem adoração, faça adoração. Aquele que sabe tocar, então toque. Aquele que sabe aplaudir, então aplauda. Aquele que sabe orar, então ore. Mas cada um use a tua arma de ataque contra o teu inimigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Faça isso. Use o que você tem. Deus faz isso, o pastor faz. E como Deus pode usar alguém dessa maneira, Deus usava profetas, amém? Mas Jesus cumpria princípios. Quando? Jesus está no meio de uma multidão morrendo de fome. Olha que coisa linda. Jesus não quebra princípios, irmão, para fazer milagre. Ele multiplica peixes e pães. Você lembra disso?
Jesus pega o pão e fala: povo, pega aí. Aos princípios de Jesus: separe o povo de 50 em, de 100 em, e agora vamos distribuir? Os 12 apóstolos, vem aqui, peguem e vocês levem até eles. Jesus não atropela princípios. Da mesma forma é o que Deus está dizendo aqui hoje. Cumpra princípios e Deus cumprirá promessas. Onde o inimigo tem mais te judiado, traga aqui hoje, porque nós vamos orar por você. Coloca a mão no teu coração, que nós vamos orar em nome do Senhor. Nós vamos clamar a Deus pela tua vida, vamos clamar a Deus pela tua família, clamar a Deus pelo teu ministério, clamar a Deus pelos teus filhos, clamar a Deus pelo teu emprego, clamar a Deus pela tua saúde, clamar a Deus, irmãos, pela tua saúde emocional, espiritual, a tua alma, que talvez está doente aqui nessa noite. Eu poderia pedir aos irmãos para adorar o Senhor com hino. Eu vou fazer igual a Rita fez comigo. Mas eu queria que você tivesse o teu alvo. Por que isso, pastor? Porque a tua casa, quem conhece é você. O rei Jeoás sabia que o inimigo dele chamava Síria. E o profeta, sabendo disso, atira contra a Síria. Lança a tua flecha contra a Síria. Mas na tua casa, tua vida, teu emprego, onde você trabalha, você sabe quem trabalha do teu lado. Você sabe quem está doido para puxar seu tapete. Você sabe as pessoas que invejam teu casamento. Você sabe tudo disso. Então é você que vai fazer. O profeta só aqui para dizer para você: pegue nas tuas mãos a tua arma. Use ela. Como eu disse, Paulo olha para um cidadão romano, um soldado romano, e Paulo admira, fala: é assim que você tem que andar. Você está vendo o capacete dele? O capacete dele tem que ser blindado, porque nada vai atingir a cabeça, a mente desse homem. Você está vendo a couraça dele? Estou vendo. Esse Paulo está dizendo para os crentes: vocês têm que andar igual ele. Por quê? Porque quando lançar alguma flecha, algum dardo, alguma lança, não vai atingir o peitoral, as partes vitais dele não. Por quê? Porque eu estou reservado, estou guardado. Você está vendo a sandália dele? Estou vendo. É uma havaiana? Não, não é havaiana não. Como é que é? É de couro legítimo. Para quê? Porque ele vai andar em pedra, ele vai andar em espinho, ele vai andar em buraco, e quando ele pisar ele não vai te machucar. Assim é o crente. Ande com as ferramentas que Deus te deu. E no final Paulo vai dizendo: está vendo que ele tem na mão? O que? Uma espada. O que é a espada do crente? Ande com ela. Coloque a mão no teu coração. Coloque seus propósitos diante de Deus. Coloque suas causas diante de Deus. Abra essa janela e fala: Senhor, o alvo hoje vai ser atingido em nome do Senhor. Está difícil, mas o alvo vai ser atingido. É grande, é gigantesco esse adversário, mas vai ser atingido em nome do Senhor. A promoção não sai, mas vai ser atingido esse alvo em nome do Senhor. A faculdade que eu tranquei e não consigo voltar, está tudo travado, eu não consigo, vai voltar em nome do Senhor. Pastor, é a saúde, já passei lá nos médicos, o médico disse que não tem jeito. Lança essa tua flecha, porque Deus vai curar essa enfermidade que você acha que é impossível aos olhos humanos. O que é impossível, a janela está aberta. Abra essa janela, pegue a tua flecha. Mas eu quero dizer, persevere, aponte para o alvo, acerte o alvo e creia que o inimigo, ele vai cair por terra. E tudo aquilo que está trazendo, irmão, a tristeza, tudo aquilo que está desanimando a tua alma, em nome do Senhor, será atingido na noite de hoje, em nome de Jesus. O Senhor disse aqui: é flecha do livramento. Deus dará livramento a esta igreja, Deus dará livramento a este povo, Deus dará livramento a essa igreja, Deus dará livramento a esse pastor, Deus dará livramento a esse ministério, Deus dará livramento à tua família. Ore. Quem ora? Então ore. Se o sol se pôr e a
noite chegar, aleluia, Tu és, tenha propósitos, em me guiar, tenha propósitos, seja objetivo, Deus, aleluia. O meu sonho é esse, o meu sonho é ver meu esposo aqui do meu lado, o meu sonho é ver meus filhos aqui na igreja adorando, o meu sonho, Deus, aleluia, é ser um obreiro usado nas tuas mãos, o meu sonho é estar cantando no grupo da igreja, o meu sonho é evangelizar, é ganhar almas para o teu reino, com os seus objetivos, com os propósitos, querido. Comece nessa noite a cumprir os princípios para que Deus cumpra as suas promessas na tua vida. Portas se abrirão, milagres acontecerão, aleluia. Deus derramará bênção sem medida sobre a igreja, sobre nossa vida, aleluia. Tu és, Senhor, Tu és aleluia, o Deus da minha salvação. Ele é o Deus, És o meu dono, minha Senhor. paixão. Nós oramos por esse povo, Deus. Nós oramos pela igreja do Senhor aqui nesta noite. Te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso intercessor mediante as nossas lutas. A tua palavra diz que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis, ó Deus. E aquilo que nós não sabemos pedir, nos ajuda. Aquilo que nós não temos força, nos ajuda. Deus, quando a janela não se abrir, Senhor, nos ajuda. Quando o alvo não for atingido, nos ajuda, Senhor. Aleluia. Tu és Em nome do Senhor. meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, irmão, tem um alvo, creia, persevere em nome do Senhor. Aleluia, filha, essa terra, aleluia, quantas vezes for necessária, atinja essa terra. Diga, Senhor, faça como, aleluia, disse Jacó: eu não saio enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio, Deus. Eu ferirei a terra. Me ajuda a perseverar, me ajude a continuar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Flecha do livramento, Senhor, venha sobre teu povo. Ah, Deus, de aniversário, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo, aleluia, de nos alegrar na tua casa, tudo aquilo que está nos impedindo de crescer, aleluia, tudo aquilo que está nos impedindo, ó Deus, aleluia, de regozijarmos a tua casa, tudo aquilo que está impedindo a nossa oração, tudo aquilo que está impedindo a nossa adoração, em nome de Jesus, Pai, venha por terra nessa noite, aleluia, Deus, dê vitória ao teu povo, dê vitória à tua igreja, dê vitória aos meus irmãos nessa noite, aleluia. Respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Irmãos, alguém em nosso meio
que ainda não aceitou Jesus na tua vida como Salvador. Alguém em nosso meio que não conseguiu perseverar como esse rei até o final e desistiu no meio do caminho. Mas nessa noite Deus abre uma janela para você. Nessa noite Deus te dá mais uma chance e mais uma oportunidade. Por 3 vezes ele derrotou a Síria, mas depois a Síria engoliu Israel. Essa noite Deus está te dando uma chance para você levantar as tuas mãos. Se você ainda não aceitou Ele na tua vida como Salvador, eu queria que você viesse aqui. Se você está aceitando Jesus como Salvador, alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, e nessa noite você ouviu a mensagem: pastor, eu me afastei e desanimei do meio do caminho, mas não quero saber por quê. Mas você talvez desanimou. O inimigo não caiu, não aconteceu do jeito que você queria. Muitas coisas vieram e te combateram nesse combate, te derrubaram nesse combate. Mas se você está aqui nessa noite e não aceitou Jesus, levante a tua mão. Ou se você já aceitou e você quer voltar para Ele: pastor, eu quero voltar para Ele, eu preciso voltar para Jesus. Tem alguém no nosso meio? Não. Os irmãos aplaudam Jesus. Que Deus abençoe. Deus abençoe pastor Marcelo. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor. E assim eu agradeço, viu, irmãos, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra. Deus abençoe. Fomos abençoados, queridos. Tenha propósito na sua vida, direção na tua vida, foco, para que você possa alcançar as maiores bênçãos da parte de Deus. Pastor Clarino, Deus abençoe ricamente sua vida, né, que faça prosperar, não só na sua vida pessoal, mas sua vida ministerial, com a igreja, uma igreja que nós amamos muito, por isso que a gente vai lá, né? Então, e sábado, se quiser mandar 10, Jesus, traz mais prato aí pra gente, em nome de Jesus. Tá tudo pronto já? Tudo certo. Então sábado 3 horas nós temos aqui nosso chá de mulheres anual. A gente não cobra 1 centavo. Já está baixando. Milene, é 10 ou 8? Pastora Juliana, 10, tá? Separa aí só a mesa da comunidade de lealdade, né? Porque tem que ser leal nas palavras, hein? É o nome aí, hein? 10 então, hein? Não, mas olha, graças a Deus nós estamos aguardando aí mais de 100 e tantas mulheres, né? O ano passado foram 120, é isso? E esse ano aqui a gente talvez chegue a 150 mulheres nesse chá, em nome de Jesus. Amém? Queridos, levante sua mão ao céu. O pastor já orou, só vamos finalizar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre. Vão na bênção e na paz do Senhor, debaixo dessa unção, desta palavra, e não perca nada do que Deus trouxe ao teu coração, em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso na pessoa ao teu lado, fala: olha, Deus te abençoe, e até sábado, em nome de Jesus. Os homens, sexta-feira, 8h20 aqui na igreja, para nós montarmos tudo aqui.